Você, meu amigo, você, minha amiga que está estudando para o EOF, eu sou o professor Júlio, do Núcleo de Estudos, e estou trazendo com esse vídeo uma contribuição acerca do RISAE. A gente vai falar aqui sobre a folga mínima que é prevista para a execução dos serviços de escala. A gente também vai trabalhar aqui sobre a característica do turno, qual tipo de serviço o RISAE cogita a possibilidade de ele ser executado por turno. Vamos trabalhar também aqui qual é o quórum máximo, para que um serviço de fiscal de dia possa ser ativado, e também qual é o quórum máximo para que os serviços de farmacêutico hospitalar de dia ou farmacêutico bioquímico de dia, ele possa ser sob a forma de sobreaviso. Tá? Então segue a gente aqui, vamos seguindo com calma. A gente vai falar sobre a regra, a folga mínima que é prevista entre a execução de um serviço de escala entre o outro. Afinal, nós, quanto militares, a legislação ela precisa prever um período, um tempo, um prazo, para que aquela equipe, para que aquele militar possa se recompor, possa se descansar. Tá? Então, quando você estiver resolvendo uma questão que a banca coloca a folga mínima, uma coisa é certa: entre um serviço e o outro, a folga mínima que o RISAE prevê é de 48 horas. Então, no mínimo, 48 horas. No mínimo, 48 horas. Tá? Essa é a regra. Tá? Mas depois, a gente, quando trabalha o RISAE, a gente percebe que para o serviço de segurança é previsto que o serviço possa ser executado sob forma de turno. Tá? Então, quando a gente trabalha serviço de segurança, a possibilidade de esse serviço ser executado por turno. E o RISAE também prevê que esse turno ele tem uma quantidade máxima de horas para ser executado. Tá? Quando a gente trabalha turno, nós vamos ter um turno previsto para, no máximo, 8 horas de execução daquele serviço, tá? Ou então um turno previsto para, no máximo, 12 horas. E aí, se cair na sua prova, como é que você vai diferenciar quando um serviço de segurança que será executado por turno, ele terá um turno de no máximo 8 horas? Quando esse serviço de segurança for executado na OM. Ficou claro isso? Então, para você definir, será no máximo de 8 horas quando executado na OM. Executado na OM. Agora, no máximo 12 horas, tá? Será um serviço de segurança executado fora das OMs, tá? Então aqui, será de no máximo 12 horas, quando executado fora da OM. E aí, com certeza, essa equipe de serviço de segurança, por exemplo, que está sendo executada por turno, esses jovens, esses militares, eles também precisam de uma folga mínima para descansar. E se cair na sua prova a folga mínima para um serviço executado por turno, o que você vai precisar lembrar é o seguinte, tá? Se cair acerca de folga mínima, para um serviço executado por turno, você vai precisar saber qual é a quantidade de horas previstas para aquele turno e você vai realizar uma continha, você vai multiplicar por 2, você vai dobrar, porque o RISAE diz
que a folga mínima será o dobro das horas do turno. Então, se a gente tem um serviço de segurança executado na OM, e naquela OM está estabelecido que aquele serviço é de 6 horas, opa, a folga mínima será o dobro, será de 12 horas. Ficou claro isso? Se está sendo executado um serviço de segurança, tá? Um serviço de segurança de no máximo 12 horas, e naquela OM está definido que é 11 horas de serviço a ser executado, opa, a folga mínima será de 22 horas. Tá? É o que o RISAE ele prevê para a gente. Tá? Folga mínima para um serviço de mesma natureza ou não, a regra é o mínimo de 48 horas. Tá? Folga mínima para um serviço realizado por turno é o dobro das horas estabelecidas para aquele turno. Tá? Guarde isso. Tá ok, pessoal? Tá? Vamos seguindo aí o trabalho com fé. O RISAE também prevê um quórum mínimo para que o serviço de fiscal de dia possa ser executado e também um quórum para que os serviços previstos de farmacêutico hospitalar de dia ou farmacêutico bioquímico de dia, ele seja exercido sob a forma de sobreaviso. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente trabalha o fiscal de dia, na verdade, a regra é que na organização militar seja ativado o serviço de escala de oficial de dia. A regra, tá, pessoal? A regra é ser ativado o serviço de oficial de dia. Essa é a regra. Tá? E quem pode executar o serviço de oficial de dia, né? O RISAE coloca para gente que são os tenentes e os aspirantes a oficial. É isso que ele coloca para gente. Claro que ele diz que exceto os do quadro de capelão e também os oficiais médicos. O RISAE diz isso. Mas a regra é essa. Porém, se a gente tiver uma organização militar, uma OM, aonde a quantidade desses oficiais subalternos e dos aspirantes que concorrem no serviço de oficial de dia, por exemplo, ele for um número menor que 7, e claro que o RISAE, ele coloca dessa forma, menor que 7. Mas para a nossa prova, o autor da questão pode colocar até 6, que significa a mesma coisa. Então, menor que 7 é igual à expressão de até 6 militares, inclusive. Então, se a gente tiver uma OM, por exemplo, que juntando o quórum existente de tenentes com aspirante oficial der um total de 5, por exemplo, 5 militares, a gente vai ter um quórum menor que 7. Então, se for menor que 7, não terá naquela OM o serviço de oficial de dia. E sim, será ativado o serviço de fiscal de dia. Ficou claro isso, pessoal? Tá? Então, se a gente tiver um quórum menor que 7 ou até 6, que significa a mesma coisa, será ativado o serviço de fiscal de dia. Fiscal de dia. Tá ok, pessoal? Então, para que você possa marcar uma opção, tá? Numa questão de que naquela OM foi ativado o serviço de fiscal de dia, a banca tem que deixar claro para você o quórum que pertence àquela unidade, tá? De tenentes ou aspirantes a oficiais que concorrem ao serviço, tá? Se for um número menor que 7, aí não haverá o serviço de oficial de dia, e sim o serviço de fiscal de dia, tá? Essa expressão menor que 7
ela também existe para o serviço do farmacêutico hospitalar de dia e também para o farmacêutico bioquímico de dia. O Risaé diz que esses serviços são executados na OSA e nas OSAs que possuem internação, lembram disso? Tá? Então, o que o Risaé diz? Se nessa OSA tiver um número menor que 7, e cabe para a gente aqui lembrar, né, ficar de olho, que quem são os postos, né, que concorrem ao serviço de farmacêutico hospitalar de dia ou bioquímico de dia. O Risaé diz que é o capitão, né, os oficiais subalternos ou aspirante oficial. E aí o que o Risaé prevê? Se o quórum que existe entre capitães, né, tenentes e aspirantes a oficial for um total menor que 7, esse serviço ele será realizado sob a forma de sobreaviso. Sobreaviso. Então, cuidado, tá? Quando se fala menor que 7 para o fiscal de dia, é para ter o serviço de fiscal de dia, é para ativar o serviço de fiscal de dia. Quando se fala sobre o menor que 7 para os serviços de farmacêutico, não é para ativá-los, é para torná-los sob a forma de sobreaviso. Tá ok, pessoal? Essa é a contribuição do Núcleo de Estudos. Assine o canal, tá? Dê o seu joinha aí pra gente e compartilhe, porque com certeza esse tipo de informação aqui pode ajudar e abençoar a vida de muita gente. Vamos seguindo aí com fé, pessoal.